O batismo era uma cerimônia, por assim dizer, de clímax da vida cristã, e era ainda que havia uma preparação bem longa para o batizado, quando se batizava, se entendia que a pessoa recebia também o Espírito Santo ali no batismo. Mas a ideia geral na patrística é uma ambiguidade entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Então, algumas pessoas supunham que a vontade é que toma a iniciativa para abraçar Cristo e o Espírito Santo vem para cooperar com a vontade. Outras pessoas entendiam que o Espírito Santo ilumina a mente e, uma vez iluminada a mente, a pessoa vai procurar Jesus Cristo. Nessa tensão não resolvida, surge um homem chamado Pelágio. Ele é um bispo inglês. A gente sabe muito pouco a respeito da vida dele, não sabe muito aí se ele é inglês de fato ou alguém que veio da Bretanha, uma região da França que tradicionalmente era contada como parte da Inglaterra também, mas ele chega a Roma, ele era um homem muito moralista, ele fica chocado com o estado da igreja em Roma. E a solução dele para esse estado é pregar o livre-arbítrio, ou enfatizar o livre-arbítrio do ser humano. E ele fica chocado com o que ele está lendo a respeito de Agostinho e com a dependência que Agostinho tem da graça divina. Nesse momento ainda, Agostinho não elaborou ainda a doutrina da graça ainda, como ele vai elaborar depois. Mas, assim, de forma bem resumida, o que Pelágio vai oferecer para a igreja? Ele vai afirmar que a graça já foi dada na lei. O que Deus tinha que dar para o seu povo, ele já deu na lei. Se nós empenharmos a nossa vontade em cumprirmos a lei, nós seremos encontrados como salvos e também contados como eleitos, porque Deus previu que nós não só abraçaríamos a lei, mas cumpriríamos a lei. Então, a eleição para Pelágio é baseada na previsão da fé e das obras daquele que está respondendo à lei, está se empenhando em cumprir e obedecer a lei. E se você não obedecer a lei, você pode cair da graça, e essa derrocada pode ser definitiva se você não se arrepender a tempo. Qual o ponto de Pelágio aqui? O que Pelágio quer é, num ambiente de dissolução moral do cristianismo, enfatizar a necessidade de uma vida cristã íntegra, de um alto padrão moral ou um alto padrão ético dentro do cristianismo. E eu contei ontem a história de Juliano de Eclano, que era talvez o principal discípulo de Pelágio, vai se tornar o pior inimigo de Agostinho na controvérsia que virá, que ele faz um acordo com a sua esposa na lua de mel, de ambos não terem relacionamento sexual, porque eles entendiam que o sexo era impuro, era pecaminoso. E essas noções, inclusive, de que a única forma de santificar o sexo é procriando, começa a surgir também nessa época, por causa dessa tentativa de responder um problema com outros problemas, gerando mais problemas e tentando dar respostas que não são bíblicas. Ok, quando o assunto chega a Agostinho, ele fica chocado com isso, porque, em primeiro lugar, o que Pelágio está ensinando entra em conflito com a própria experiência dele. Mas não só com a própria experiência dele. O que Pelágio está ensinando em Roma entra em conflito com o que ele aprendeu em Gálatas, o que ele aprendeu em Romanos, o que ele aprendeu em Gênesis e o que ele aprendeu em Salmos, os grandes textos que vão acompanhar Agostinho a vida inteira. E aí Agostinho vai, numa série de tratados polêmicos, responder ao desafio de Pelágio. E a resposta de Agostinho aqui é psicologicamente profunda e, no meu entendimento, completamente bíblica. 4 pontos. Toda humanidade, a partir de Adão, é escrava do pecado. Isso incapacita toda a humanidade a buscar Deus por si mesma. Todos somos escravos. Eu não tenho como elaborar isso, mas o pensamento de Agostinho é altamente sofisticado. Ele faz umas distinções muito interessantes sobre livre-arbítrio e liberdade, entendendo a experiência psicológica, mas também o nosso drama existencial de nunca conseguir ir além do nosso pecado, além do nosso estado caído. Ok, então, primeiro ponto. Todos somos pecadores. Todos somos escravos do pecado. Nós somos escravos do mundo, da carne e do diabo. Nós somos cegos dos nossos delitos e pecados. Nosso coração é um coração de pedra. Como a pessoa assim pode responder a Deus? Não responde. Essa pessoa sempre vai escolher caminhar contra Deus. Então é necessário que Deus a escolha.
graciosamente, soberanamente. Isso torna Deus injusto, etc, etc. Mas quem que Deus escolhe? Deus escolhe os piores pecadores. Deus escolhe os pobres, Deus escolhe os fracos, Deus escolhe os que nada são para que ele receba toda a glória. Francisco de Assis foi um homem brilhante da Idade Média. Ele tinha lá os seminaristas dele, e geralmente tinha seminaristas de primeiro ano também, que são muito curiosos, e um desses monges novos virou para ele e perguntou: por que Deus te escolheu? Ele que havia sido príncipe, nobre, um soldado, e abriu mão de tudo isso pela causa de Jesus Cristo. Ele coçou a cabeça dele, com a tonsura, carequinho, e disse: eu não sei, mas não há nada em mim que Deus tenha movido Deus a meu favor. Aí o monge pergunta: mas tem que ter alguma razão. Aí Francisco de Assis diz: talvez Deus tenha me escolhido porque não havia pecador pior do que eu. Precisa, bíblica. Terceiro ponto, essa graça é irresistível. Isso não quer dizer, para Agostinho, que Deus vai arrastar a gente pelas orelhas para o céu. O que Agostinho quer ensinar é o seguinte: quando o Espírito Santo vem com poder sobre o ímpio, esse Espírito Santo tira as camas de pecado que nos cegavam, tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, quebra aquelas bolas que escravizavam a gente ao mundo, à carne e ao diabo. Mas isso é uma passagem bem interessante das Confissões, quando Deus abre os nossos olhos, Cristo crucificado, o Cristo sangrando no Calvário pelo meu pecado, pelo seu pecado, é colocado diante de nós como o ser mais belo que há, como o ser irresistível. Então, o que Agostinho lembra é que quando essa graça triunfante opera em nós, quando o Espírito Santo vem com poder sobre o incrédulo, ele abre os nossos olhos de tal forma que a gente vê que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o ser mais belo que há em todo o universo. E mais, o seu Filho crucificado, o seu Filho dado pelos nossos pecadores, é o poder mais irresistível que há. É a imagem que encanta nossa mente, enternece o nosso coração e nos leva a nos mover a Ele, porque não há algo mais belo no mundo, no universo inteiro, que o Deus que morre pelos pecadores, pelos piores pecadores. Isso é a graça irresistível. E aqueles que são alcançados por essa graça irresistível, essa graça vitoriosa, triunfante, o poder do Espírito Santo agindo com poder, o mesmo poder empregado na criação e na ressurreição de Jesus entre os mortos, esses perseverarão e perseverarão na santidade. Então não há espaço aqui na teologia de Agostinho para essas simplificações do tipo uma vez salvo, salvo para sempre, aí a pessoa pode ter vida descuidada, vida sem compromisso, de forma nenhuma. Aqueles que foram enternecidos pela graça, aqueles que foram conquistados pela graça, esses serão moldados pelo poder do Espírito Santo como novos homens, novas mulheres em Cristo, o segundo Adão, o novo cabeça da raça, e esses vão lutar pela santificação, pela sua santificação pessoal e para espalhar a santificação pela igreja. E é um ponto aqui importante, antes de deixar Agostinho e avançar mais um pouquinho. Já nessa época, começou a surgir, por exemplo, o culto dos mártires. E eu preciso que você entenda aqui, a questão do culto aos mártires não é idolatria. A ideia é o seguinte: os mártires, aqueles que morreram pela fé, morreram confessando o evangelho, são crentes melhores do que a gente. Então nós vamos rememorar a história deles, nós vamos tê-los em alta conta, nós vamos colocar o nome deles em igrejas, e daí surgiu o costume de igrejas católicas e episcopais, e luteranas inclusive, de botar o nome São Nicolau, São Pedro, São João, etc. e tal, no nome da igreja. Por quê? Porque havia essa ideia de que eles estavam numa classe superior, acima dos escravos, mercadores, pescadores, donas de casa, gente que arava o campo, etc. e tal. Agostinho, então, prega a doutrina da predestinação também na igreja dele. Por quê? Porque o entendimento dele é que a predestinação iguala-nos a todos. Todos somos devedores da graça. Todos recebemos um eterno peso de glória. Todos somos iguais agora. Todos nós agora fruímos essa triunfante, maravilhosa graça de Deus. Não há uma hierarquia dentro da igreja entre os espirituais e os carnais, como diriam os gnósticos. Não há hierarquia na igreja mais em que o bispo, o presbítero, o diácono, o mártir, uma freira seja superior ao restante dos outros crentes, onde os outros crentes devam não só rememorar os feitos
memoráveis, os feitos bacanas daquele santo, mas também tem uma relação de admiração. A nossa relação de admiração é somente com Cristo, que nos conquistou a todos, triunfou sobre todos nós, nos torna um novo povo, uma nova raça. Então, o alvo de Agostinho, ao ensinar essa doutrina, é igualar todo mundo dentro da igreja. É colocar todos no mesmo nível, mesmos pastores, mesmos bispos, mesmos presbíteros, todos são devedores da graça, todos são carentes da graça, todos necessitam do eterno peso de glória.